Leitura do livro Em Busca da Autoconfiança, Estrutura Emocional de Aço, capítulo 8, Amor. A estrutura se eleva. Se você pudesse somente amar bastante, você poderia ser a pessoa mais poderosa do mundo. Uma lenda do deserto conta a história de um homem que ia mudar-se de oásis e começou a carregar o seu camelo. Colocou os tapetes e os utensílios da cozinha, os baús de roupa e o camelo aguentava tudo. Afinal, esses animais podem suportar até 300 quilos. Quando ia saindo, lembrou-se de uma pequena pena azul que seu pai havia lhe presenteado. Resolveu pegá-la e colocou-la em cima do camelo. Nesse momento, o animal arriou com o peso e morreu. Meu camelo não aguentou o peso de uma pena, pensou o homem. Vivemos numa época excessivamente racionalista. Sabemos muito, porém sentimos tão pouco. É comum incompreendermos algumas razões das pessoas. Fazemos um pequeno comentário, uma brincadeira e de repente a pessoa chora ou se zanga. É preciso entender que nossa palavra pode ter sido a pena do camelo, a última suportável de uma série de palavras depreciadas ditas a ela. Conta-se que um dia frio de inverno, os porcos-espinhos se aconchegavam uns aos outros para ficarem quentes e não morrerem de frio, mas logo sentem as fisgadas dos outros e se afastam. A necessidade de calor volta a aproximá-los, mas de novo os espinhos os separam. Aproximam-se e se afastam à medida de seu desconforto, até que encontram a distância ideal que lhes forneça o máximo de calor e o mínimo de sofrimento. Nos seres humanos, o vazio e a monotonia do isolamento provocam a necessidade de companhia. Isso faz com que as pessoas se aproximem, mas as suas múltiplas intenções agressivas voltam a afastá-las. A distância ideal que elas finalmente encontram e que lhe permite a coexistência umas com as outras reside na boa educação, no modo em que tratamos as outras pessoas. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. O amor vence batalhas que a força e a razão não conseguem. O romancista russo Ivan Sergeevski escreveu: Acredito que o amor produz um certo florescer de toda a personalidade que nenhuma outra coisa é capaz de conseguir. É por isso que, quando sozinhos, devemos vigiar nossos pensamentos, em família o nosso gênio e em sociedade a nossa língua. O espelho reflete sem falar. Algumas pessoas falam sem refletir, ou seja, começam a falar um momento antes de pensar. É como a história da mulher que, ao acordar pela manhã, ia até a janela do seu quarto e, olhando através dela, dizia que a cortina do vizinho estava suja. Todos os dias o comentário era o mesmo: quão suja era a cortina do vizinho. Até que um belo dia, ensolarado, acabou percebendo que não era a cortina do vizinho que estava suja, e sim a própria janela do seu quarto que não estava limpa. Há pessoas que falam mal de todos, mas para inculcar que só elas prestam. Aqueles que vivem em casas de vidro não devem atirar pedras. Portanto, falar mal dos outros é um modo desonesto de nos elogiarmos. Não há necessidade de apagar a luz do vizinho para que a nossa possa brilhar. Não seja nunca um pesquisador de defeitos. Todos possuem virtudes. Descobrir qualidades negativas nos outros é tarefa muito fácil. Está ao alcance de qualquer um. O difícil e o que não está à altura de todos é a pesquisa das qualidades positivas de cada um. O homem comum é exigente com as pessoas. O homem superior é consigo mesmo. Um senhor, há muito tempo, tanto falou que seu vizinho era ladrão que o rapaz acabou preso. Dias depois descobriram que era inocente. O rapaz foi solto e processou o homem. Comentários não causam tanto mal, disse o velho para o juiz. Escreva os comentários num papel, respondeu o juiz.
Depois pique e jogue os pedaços no caminho da casa. Amanhã volte para ouvir a sentença. O senhor obedeceu e voltou no dia seguinte. Antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem, disse o juiz. Não posso fazer isso, respondeu o velho. O vento deve tê-los espalhados, já não sei onde estão. Da mesma maneira, um simples comentário pode destruir a honra de um homem, a ponto de não podermos consertar o mal, respondeu o juiz. Turbum disse: se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não diga nada. O peixe raramente se mete em situação difícil, se mantém a boca fechada. O mesmo pode dizer-se do homem, portanto, sejamos donos de nossa boca, para não sermos escravos de nossa palavra. E a chamada crítica construtiva é como uma mulher meio grávida, não existe. Assim, quando quiser falar mal de alguém, escreva na areia da praia, perto das ondas, e ao apontar com o dedo, observe o indicador aponta a falha alheia, enquanto os outros estão apontando para nós. Não aponte as falhas alheia, nem mesmo com o dedo limpo. Todos os homens têm suas fraquezas, e quem procura uma pessoa sem imperfeição nunca encontrará o que procura. Amamo-nos a nós mesmos, apesar de nossas falhas, e devemos amar os outros da mesma maneira. Conta-se que o presidente Abraham Lincoln certa vez ouviu pacientemente as acusações de um membro do Senado a respeito do outro. Após ouvi-lo, Lincoln disse: você tem razão. Logo, quem veio a estar na presença do presidente fazendo os mesmos tipos de acusações era o outro senador. Ao que Lincoln respondeu: você tem razão. Um dos conselheiros do presidente, ouvindo isso, se aproximou dele e disse: o senhor se contradisse, presidente, afirmando que ambos tinham razão. Lincoln olhou para ele e respondeu: você tem razão. Assim, Abraham Lincoln evitava discutir com quem quer que fosse. Ralph Emerson afirmou: a única maneira de se conseguir um amigo é mostrar-se amigo de todos. Uma discussão apenas deixa cada um dos lados convencidos de que o outro tem a mente fechada. As pessoas discutem para impor-se, não para esclarecer os problemas. Um provérbio espanhol ilustra muito bem a razão para evitar-se uma discussão. Quando o fogo e a água estão em guerra, é sempre o fogo que perde. Reconhecendo que o período que me foi concedido de vida nessa terra é limitado, esforçar-me-ei para utilizá-lo de forma que os mais próximos a mim se beneficiem da minha influência. E quando finalmente meu tempo expirar, espero deixar um monumento ao meu nome, e não um monumento de pedra, mas nos corações dos meus amigos. Um monumento que se mostrará que o mundo ficou um pouquinho melhor devido à minha passagem por esta vida. O leão, cansado de tanto caçar, estava estirado no chão com a barriga para cima, para aquecer-se ao sol. Seus grandes olhos fitaram como serena e indiferente, o céu que assumia um brilho de cor água marinha. Então ele dormiu antes da tarde acabar. Vieram então os ratinhos e caminharam em cima dele. Um ar majestoso o cercava, e quando ele subitamente acordou, se levantou e soltou um rugido ensurdecedor que poderia ser ouvido a uns 8 quilômetros de distância. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistisse de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fez a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Note o impacto dos importantes valores retratados acima. Uma boa ação ganha outra, portanto, o mundo é o espelho de cada um. Perceba também que o nosso limite não está na própria ousadia, e que a vingança nos torna iguais aos inimigos, enquanto que o perdão faz-nos superior a eles. Um rei há muito tempo procurava bons pintores para decorar o palácio.
2 equipes, uma grega e uma chinesa, compareceram. Como teste, o rei pediu que cada uma decorasse uma parede da sala. Para que um grupo não visse o trabalho do outro, escolheu paredes opostas e colocou uma enorme cortina de linho no meio. Os chineses pintaram sua parede com maior cuidado, enquanto os gregos apenas poliam sem parar a superfície da outra. Finalmente o rei resolveu ver o resultado e mandou remover a cortina. De um lado viu a bela pintura chinesa, na outra parede que havia sido polida, até transformar-se num espelho, o rei também viu a bela pintura chinesa, mas com sua própria imagem no meio. Este é melhor, disse o rei, e os gregos ganharam trabalho, porque souberam lidar com a vaidade alheia. Assim, o desejo de ser observado, considerado, estimado, elogiado, amado e admirado por todos é uma das mais antigas, bem como a mais aguda entre todas as tendências descobertas no coração do homem. Há uma súplica desesperada e incessante: nota-me, quero ser conhecido, admirado e amado. E é isso, essa gloriosa fraqueza, essa nossa dependência um dos outros, que faz com que alguns de nós que faz de alguns de nós heróis e de alguns de nós tolos, e da maioria de nós geralmente heróis e tolos ao mesmo tempo. O psicólogo e filósofo americano William James destacou que o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. O pior pecado contra nossos semelhantes não é de odiá-los, mas o de lhes ser indiferente. Jacques Cavalier expressou a seguinte maneira: uma coisa é verdadeiramente mortal para o homem, a indiferença. Mesmo nas melhores, nas mais íntimas e nas mais simples relações da vida, elogios são necessários tanto quanto a graxa o é para que as rodas de um carro girem suavemente. Não devemos permitir que a pessoa saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Observe, porém, que os defeitos, como as palhas, sobrenadam na superfície. Portanto, aquele que deseja encontrar pérolas deve mergulhar. Procure não generalizar, seja específico. E lembre-se de que quando o louvor é em público, o elogio fica realçado. Um notável pintor que tinha realizado muitos trabalhos de grande beleza convenceu-se certo dia de que ainda lhe faltava pintar a sua obra-prima, e em sua procura por um tema numa poeirenta estrada, encontrou um homem religioso que lhe perguntou para onde estava indo. Não sei, respondeu o pintor. Quero pintar a coisa mais bela do mundo. Talvez o senhor possa me orientar. É muito simples, disse o idoso. Em qualquer igreja ou crença você encontrará o que procura. A fé é a mais bela de todas as coisas do mundo. Prosseguiu viagem o pintor. Mais tarde perguntou uma jovem se sabia qual era a coisa mais bela do mundo. O amor, disse ela, o amor torna pobre os ricos. Suaviza as lágrimas, faz muito do pouco. Sem amor não há beleza. Continuou ainda o pintor à sua procura. Um soldado exausto cruzou seu caminho e, quando o pintor lhe fez a mesma pergunta, ele respondeu: a paz é a mais bela coisa do mundo, a guerra a mais feia. Onde encontrar a paz, encontrará a beleza. Fé, amor e paz. Como poderei pintá-las? Pensou tristemente o artista. Balançando a cabeça desanimado, tomou o rumo de casa. Ao entrar em sua própria casa, deu com a coisa mais bela do mundo. Nos olhos dos filhos estava a fé. O amor brilhava no sorriso de sua esposa, e aqui em seu lar havia a paz de que lhe falara o soldado. Realizou assim o pintor a sua obra-prima, o quadro retratando a coisa mais bela do mundo, e terminando-o, chamou-lhe família. Um grande estímulo na vida é saber que alguém confia em nós e nos espera coisas grandes. Muitas vezes as pessoas de quem realmente gostamos não têm a mínima ideia de como as julgamos, pessoas de nossa própria família. Pensamos por vezes, não
lhe fiz crítica alguma. Por que é então que tenho que lhe dizer alguma coisa positiva? Esquecemos que o ser humano precisa de incentivos positivos. Até lutamos por isso. Os minutos mais importantes de cada dia são sempre aqueles que se passam incentivando as pessoas. Um simples elogio pode tornar um dia radioso, motivar uma pessoa e até mudar uma vida. No mundo de tantas vezes frios e egoístas, um pequeno elogio pode ser a fonte de calor e confiança. É uma questão de registro, nossas palavras são lembradas mais de uma vez, saboreadas e guardadas como tesouro. Cada presente de um amigo é um desejo por sua felicidade. Se existe algo que nos liberta de todo o peso e dor da vida, esse algo é o amor. O objetivo ao demonstrá-lo elogiando é elevar a moral dos outros, porque hoje em dia há demasiadas pessoas no ramo da demolição. Segredo número 8: a violência jamais resolverá uma questão que não pode ser resolvida com amor.